E bora pro dia 19, cara, tá acabando. Olha, faltam só 7 dias, uma semana. Então vamos lá. Essa última semaninha, engajar, gás. Nesse problema a gente vai ter algumas toalhas que vão ter cores, né? Vão ser W para White, U para Blue, B para Black, R para Red e G para Green. E aí ele quer produzir um design. Ele vai ter umas toalhas que vão ser, tipo... algumas têm uns padrões de cores, né? Então essa aqui, por exemplo, ela é R, ela é só vermelha. Essa WR, ela é vermelha e branca. Essa BWU, ela é Black, White e Blue, saca? E aí ele quer saber se quantas dessas pilhas aqui eu consigo montar usando essas toalhas. Então, por exemplo, nesse caso aqui a resposta vai ser 6. Das 8, 6 eu consigo montar. E aqui ele explica, por exemplo, essa BRWRR, ele pode usar uma BR aqui no início, uma WR aqui no meio e uma R no final. E aí já, por exemplo, essa BGGR, ele pode botar uma B no início, 2 Gs no meio e uma R no final. E tá, ele quer saber quais são possíveis ou não. Tipo, essa aqui, o BW é impossível, né? Porque a gente não consegue formar ela, né? A gente não tem nenhuma que começa com U. Então, realmente não tem como fazer ela. E tá. Esse problema... você pode acabar pensando que, tipo, imagina que eu vou começar a construir uma string, né? Vou começar com um guloso. Você pode pensar, tipo... eu vou pegar a que vai mais longe, a maior, né? Porque aí sobra menos depois pra eu poder montar e teoricamente mais fácil de montar. Só que isso não é verdade. Nem sempre pegar a maior vai ser ótimo, porque pode não ser possível para fazer funcionar. Então, por exemplo, imagina que eu tenho as strings... eu tenho RG, eu tenho GB e eu tenho RGG, vai. E eu quero montar essa, por exemplo, não vai dar pra montar, né? Se eu pegar a maior. Então, por exemplo, imagina que eu peguei essa daqui, RGG, aí fica faltando um B. Aí eu falo, pô, não tem como montar. Como na verdade tinha. Eu poderia simplesmente pegar o RG, bota aqui, e depois o GB, bota aqui na frente. Então esse problema a gente tem que testar tudo. Só que a gente pode testar tudo de um jeito inteligente. A gente pode usar programação dinâmica para isso. A gente memoriza coisas que a gente não precisa. E a ideia para resolver o problema com programação dinâmica seria, a gente vai ter um estado, e esse estado vai ser basicamente, para aquele índice eu consigo montar até aquele índice ou não. Porque como eu tenho limitadas peças, então tanto faz do jeito que eu montei o prefixo. Se eu conseguir montar aquele prefixo, eu posso tentar montar aquele sufixo de algum outro jeito, né? Então isso fica bem mais claro fazendo um códigozinho recursivo, que tipo, eu vou ler o input agora e depois eu vou começando a explicar. E vou lá, eu li o input, então eu coloco 8 toalhas aqui no início, né, que são esses 8 padrões aqui, e aí depois eu leio todas as sequências, e para cada sequência, que seria esse cur aqui, que eu posso chamar de sec, né, também, para cada sequência eu vou chamar a minha função que vai resolver o problema, né. Eu vou chamar carinhosamente de dp, então vai ser uma função chamada dp, e ela vai receber o que? Ela vai receber basicamente o índice que eu tô agora, se eu consigo formar até aquele índice ou não. E dado que eu tenho isso, eu vou passar também a minha string como referência. Então desse jeito aqui é como se eu tivesse declarado ela global, então ela não vai sendo copiada por todo o dp, é só tipo, declarei ela global e posso acessar ela daqui, mas a mudança que eu fazer aqui vai mudar, vai ser refletida em todas as chamadas recursivas dessa função. E legal, acho que é só isso que eu preciso, né? Então, bom, vamos pensar no nosso caso base da nossa recursão, né? Bom, qual é o caso base? Se o meu i for maior do que o sec.size, significa que eu terminei de construir a string, né? Se eu terminei de construir a string, né, naturalmente isso aqui vai ser verdadeiro, né? Então eu retorno 1. Vou retornar 1, 0 e menos 1. O menos 1 é que eu não visitei ainda aquele estado. Então a gente pode até fazer isso, a minha parte de memorização. Eu crio um memo aqui, que vai ser o meu max mesmo. E aí eu vou colocar uma variável aqui que vai ser uma resposta. Vamos fazer assim. Se memo de i for diferente de menos 1, eu posso só retornar esse memo de i. Perfeito. Se não, eu coloco esse memo como sendo 0, que é falso, e depois faço os negócios, né? Esse memo de i como sendo falso, e depois que eu fizer todo mundo, se alguma delas conseguir, aqui eu faço as coisas, né? Faço as transições. E aí se eu conseguir em alguma, isso aqui vai ser verdadeiro ou falso, ou continua falso. Enfim. Mas a ideia é isso daqui. Então, vai ser os valores 0, menos 1 ou 1. Então vamos lá. A gente precisa limpar esse memo toda vez. Então a gente vai fazer um main set memo menos 1 size of memo. Isso aqui vai botar menos 1 em todas as posições do array memo. E dado que tem isso, eu posso só falar que a minha resposta vai ser dp
de 0 e vou passar a minha string aqui atual, que seria sec. E aí eu vejo que se a resposta for igual a 1, né, se a resposta for verdadeiro, eu vou chamar isso aqui de cur, porque aí eu posso ter um ens aqui. Começa com 0, ens mais. E no final só imprime a resposta. E agora é a hora de fazer a transição em si, né, o código em si. Qual que é a transição? Bom, como a gente falou que ia testar todas de inteligente, testa botar todas. Tipo, só testa colocar todas aqui, né? Então, eu vou tentar colocar todas partindo de si. A gente vai fazer um for de jt0, j menor que todas as toalhas. E aí, para cada uma delas, eu vou ver se eu consigo. E se eu conseguir colocar essa toalha aqui, a gente vai fazer um memo de i ou igual, porque eu só preciso que um seja verdadeiro. Se já for verdadeiro, eu não quero mexer naquilo. E eu vou chamar para i mais sec.size. Por quê? Porque significa que eu pulei todo aquele prefixo ali, né? Todo aquela sequência. Por exemplo, aqui, se eu tô aqui e tento botar o BW. A hora que eu botar o BW que tem tamanho 3 e eu tô no índice 0, eu vou pular diretão pro índice 3, né? Pra começar aqui do R. Significa que eu roubei todo o prefixo. E é isso. E aí aqui eu passo de novo a sequência. Agora é fazer essa função can. Vamos pensar como é que vai ser a assinatura dela. Mas ela vai ser basicamente, consigo colocar eu consigo colocar a string, essa string aqui. Então eu consigo colocar essa toalha na string sec partindo de i. Eu vou fazer assim, mais ou menos, sabe? Consigo colocar a toalha toil na sequência sec partindo de i. Então até isso aqui pode ser uma referência. E aqui na hora eu passo. Qual é a toalha que eu tô? Toil de j. Onde que eu quero pôr? Na minha sequência, partindo do índice. O índice que eu tô agora, que é o i. Toils. E aí que tá agora. Agora a primeira coisa que a gente vai fazer é que se i mais toil.size menos 1 for maior ou igual que sec, bom, esse aqui é o último índice que a gente vai olhar. Se isso aqui for maior ou igual do que o tamanho da string, isso aqui claramente pode retornar falso já, né? Porque eu não consigo nem botar ela, vai passar do tamanho da string. Então claramente não tem como. Se tem como, então agora é hora de fazer dois iteradores, né? A gente já tem o i, que é o iterador da string sec. A gente precisa de um it, que vai ser basicamente, sei lá, toil de 0. Vai ser 0. Esse iterador que vai ser o iterador que aponta para toil. Então, enquanto o it for menor do que toil.size, enquanto isso for menor do que toil.size, a gente vai fazer as coisas. E aí, bonitinho, a gente vai fazer. Se passou e deu tudo certo, eu consegui colocar, eu retorno um true aqui. Se não, aqui em algum momento der errado, eu vou colocar um false. E o que isso vai fazer, basicamente, né? A gente pode somar esse iterador aqui e a gente vê. Se a minha sequência de i for diferente do meu toil de it, significa que as letras diferem, né? Em algum momento. Se elas diferem, eu retorno false. Se não, eu posso simplesmente fazer um i++ e um it++. E é isso. Acho que isso funciona. Vamos ver se isso funciona para esse exemplo. Deu 7. E era para dar 6. Ele conseguiu fazer alguma que ele não deveria ter feito. Minha transição tá errada. Aqui eu não somo sec.size. Eu somo toils de j.size, porque eu tô colocando aquela toalha, né? Se eu somar sec, sempre ia dar certo na primeira. Então eu vou tirar o que eu tinha usado para debugar aqui. E é para dar 6. Deu 6. Legal. Então agora a gente pode testar para o nosso puzzle input. Deu 296. E foi. Antes de continuar para a parte 2, eu quero fazer um chute. Eu chuto que a parte 2 vai ser para falar o número mínimo de toalhas que eu tenho que usar para formar cada sequência, se tiver como. Mas eu não tenho certeza, então vamos só ler a parte 2. Nossa, eu quase acertei. Ao invés de perguntar qual é o número mínimo, ele pergunta de quantas formas diferentes você consegue formar cada uma delas. Aí, dado que você tem isso, você soma tudo. Esse é outro problema clássico. A gente já tem a nossa DP aqui, então a gente vai só reaproveitar ela. Com a diferença de que eu vou ter que usar um long aqui para essas coisas, porque eu não sei muito bem quanto que vai ficar, né? Porque ele não especifica muitos limites. Então tá. E o que eu vou mudar vai ser tipo, agora essa função ela vai retornar de quantas formas eu consigo. E aí, dado que eu consigo, né? Se cur for... se for 0, significa que não tem como, né? Então eu posso simplesmente colocar ans mais igual a cur. Eu posso fazer direto também, ans mais igual a dp de sec. E tiro esse cur do meio. E tá bom. Vamos voltar pro exemplo antigo. E tá, o que a gente faz pra mudar? Bom, é bem simples.
Ao invés de usar esse ou, a gente coloca um mais aqui. Eu acho que só isso funciona. O problema eu acho que é porque eu declarei esse anso como inteiro, né? Então, como tem que ser long, né? Porque há muitas formas, a gente põe um long aqui. E vai lá, agora dá um número diferente, então a gente pega esse número, vem aqui, coloca ele aqui no lugar do outro e... Foi, é isso. Esse foi a segunda parte mais fácil que já teve. E é isso, até o próximo dia 20. Só um disclaimer agora no final, dá pra fazer isso aqui melhor, complexidade melhor. Porque essa parte de comparar aqui, que eu vou fazendo com essa função pequena aqui, que eu vou iterando, isso aqui pode ser feito com hash. Então, dado que eu tenho um hash também string, hash polinomial, ou hash checksor, qualquer hash que você queira, essa comparação vai ficar odd 1. E aí você, com certeza, você comparar em odd 1 e aí tira essa iteração daqui. Isso é muito bom, isso melhora bastante. E talvez, eu não tenho certeza, mas talvez tenha como fazer melhor ainda essa transição da DP com algum algoritmo de string, KMP. O Z eu acho que não, mas KMP, a rede suffix array, ou qualquer coisa desse gênero, mas eu sou muito ruim em algoritmo de string, então não sei dizer se tem como ou não. Mas pelo menos essa parte aqui é tipo bem simples de otimizar, é só usar hash.